Eu parei em Juízes capítulo 6, versículo 14, quando o Senhor diz para ele ir e libertar o povo das mãos dos midianitas, e ele se queixa dizendo, não, peraí, como é que eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. O impedimento dele é o seguinte, versículo 15, né? O meu clã é o menor, ou seja, o menos importante de Manassés. Manassés é a tribo do filho de José, Manassés. E essa tribo é formada por clãs, e os clãs são formados por famílias. E ele está dizendo, o meu clã é o menos importante, é o menos relevante, ou o mais insignificante de toda a tribo de Manassés. E aí tem mais uma coisinha, seu anjo. Gideão está dizendo aqui com o anjo, né? Tem mais uma coisinha que eu quero que o senhor saiba. Eu sou o menor da minha casa, da minha família. E pela tradição, costume do Oriente, né? Daquele local e daquela época, o cara mais novo, ele não era digno nem de ser honrado, de ser ouvido, não. Mais novo era só para trabalho doméstico, trabalhozinho. Tipo, vai olhar as ovelhas, vai fazer ajudar a mãe nos trabalhos domésticos, alguma coisa assim. Mas os homens nem davam atenção para quem era o mais novo da casa, não. Porque a importância maior era para o primogênito, primeiro, que seria o sucessor do pai e merecedor de porção dobrada. Ou seja, uma família de 3 filhos, primogênito, a herança não seria dividida para 3, a herança seria dividida para 4, porque o primogênito teria 2 porções, e então o resto seria dividido entre os outros 2 filhos. O mais novo então ficava na rabeira, tá bom? Por isso ele está dizendo, eu sou o menos relevante da minha família. E aí no versículo 16, o Senhor diz assim, mas eu vou estar com você, Gideão. Eu vou estar com você. E aí Gideão diz, se o Senhor vai estar comigo, peraí, eu quero um sinal de que o Senhor é o Senhor. E é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu não posso dar um pulo tão grande no escuro assim, não, eu tenho alguma certeza. Fique aí até que eu volto com a minha oferta. E ele fica admiradíssimo, porque o Senhor mandou que derramasse o caldo, tá? E então ele colocou a ponta do cajado lá e subiu fogo da rocha, gente. Ele ficou admiradíssimo com aquilo. E ele teve a resposta que ele queria. Tipo assim, agora eu sei que quem estava falando comigo realmente é o Senhor. Agora eu sei que eu não era coisa da minha cabeça, ou que não era alguém que era me enganar. Sei que era o Senhor. E aí ele começa a cair a ficha seguinte, mas eu vi o Senhor face a face. A ideia é, eu vou morrer. Eu vi o Senhor face a face, eu vou morrer. Tá vendo o que Moisés queria? Moisés queria ver o Senhor face a face mesmo que morresse. Então o Senhor aparecia, mas não aparecia com toda a glória dele. E aqui, no caso, nem glória nenhuma. Era só uma forma corpórea de homem. Né? E aí Gideão começou a dizer, eu vi o Senhor face a face. Aí o Senhor mesmo tendo desaparecido, porque quando ele pôs fogo na oferta do Gideão, ele sumiu. Ele falou, mesmo invisível, imagino, pela narrativa, ele falou com Gideão, não, mas fique em paz, você não vai morrer não. Você não vai morrer, ou seja, fique em paz, Gideão. Existe um propósito. Eu só vim porque existe um propósito. E é bom que você consiga cumprir esse propósito. Eu vou estar contigo. Né? Seria isso. Você não morrerá. E aí, no versículo 24, onde eu parei a leitura, diz que Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e deu o nome desse altar do Senhor é paz. Como assim paz? Em tempo de guerra, de opressão, de desespero, de incredulidade. Não era uma questão de libertação do povo ou algo assim, social, mas era bem pessoal. Ou seja, o Senhor trouxe paz ao meu coração no tempo de aflição. O Senhor trouxe paz para mim. Ele me viu, ele esteve aqui comigo. É essa a ideia que está no nome que ele deu para aquele altar. Mas se você for ler comigo Juízes capítulo 6, a partir do versículo 24, você vai ver, eu não vou fazer a leitura, mas você vai ver que começa a acontecer algumas deliberações do Senhor para a vida do Gideão. Naquela mesma noite em que o Senhor apareceu para Gideão e ele fez aquela oferta ao Senhor, naquela mesma noite o Senhor disse para Gideão, separe o novilho, versículo 25, separe o novilho do rebanho, o segundo novilho, não é o primogênito primeiro, o mais forte, é o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele que tem 7 anos de idade, né? Despedace o altar de Baal e corte o poste ídolo sagrado de Azirá, o Ashera, que está ao lado do altar, né? O poste ídolo madeira. Depois faça um altar para o Senhor, seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Vixe. O que eu entendo aqui? Versículo 25 e 26. Eu entendo que o Senhor, ele recebe de bom grado tudo que a gente oferta para ele. Mas existem algumas coisas que precisamos observar se quisermos ser aceitáveis a Deus, se quisermos fazer algo que Deus realmente aprove, tem que ser do jeito dele. Então, segura aí, tem que ser do jeito do Senhor e não do seu jeito. Não é só servir ao Senhor, é servir ao Senhor da forma que ele determina. É um princípio aqui. Porque Gideão já tinha feito um altar, tinha colocado o nome do Senhor é paz. E agora o Senhor diz assim, olha, primeiro você vai destruir o altar de Baal que está aí em sua casa. Você vai destruir primeiro o poste ídolo da Azerá, que está aí em sua casa. E você vai pegar o segundo novilho do seu pai para destruir isso tudo. Depois você vai sacrificar ele. Isso aqui é um holocausto.
uma oferta que só o Senhor participa, né? Ninguém pega nenhum pedaço, é uma oferta queimada. Você vai fazer essa oferta para mim, aí depois de Deus, depois que você fizer isso, depois que você limpar a imundícia da idolatria daí, da sua casa, aí você vai fazer um altar para mim. Ele só entra se a idolatria for quebrada. E aí o que acontece é que ele diz aqui, Gideão, com medo de fazer aquele dia, ele fez à noite. Quando foi na manhã seguinte, tá? Na manhã seguinte, lembre que, diz o versículo 25, que naquela mesma noite, o Senhor falou com ele à noite, que o Senhor apareceu de manhã, apareceu à noite. Então à noite mesmo, Gideão já saiu. Não fazer isso agora. Foi fazer imediatamente. Por quê? Porque os homens tinham medo, ele tinha medo que os homens viessem contra ele, estavam violentos. E aí de manhã, quando os homens da cidade olharam aquela destruição total, chegaram na casa do pai do Gideão, né? Certo? Perguntaram, quem foi que fez isso? Investigaram. Aí alguém disse, foi Gideão, filho de Joás. Foram lá na casa do Joás, o pai do Gideão, e disse, tira seu filho para fora, ele deve morrer. Porque ele quebrou o altar, destruiu o altar e o poste ídolo, tal, né? Você veja que coisa absurda. Ofra, o local onde essa marmota que está acontecendo, fica a 15 quilômetros de Siló. Siló é o local do tabernáculo. É a idolatria aqui. Então querem matar Gideão por causa de ídolo. Dá para você? Dá para você, gente? Aí Joás, o pai de Gideão, respondeu para a multidão hostil que estava lá na porta dele. Vocês vão defender a causa de Baal? Eles estão tentando salvar Baal, vocês? Quem lutar por ele, quem lutar por Baal, será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, ele poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Então, por isso, eles passaram a chamar o Gideão, o apelidaram, né, de Jerubaal, que quer dizer Baal contenda, dispute com ele. Por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal. Então, nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão, subiram até o vale de Jezreel. Grave isso, vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele tocou trombeta, convocou os abiezritas, enviou mensageiros a todos os cantos de Manassés, chamou todas as armas e também a Azer, Zebulon e Naftali, e também subiram ao seu encontro, meu povo. Média aí da sua casa, local 15 quilômetros. 15 quilômetros. Para você ter uma ideia de como estava Israel nesse tempo. Preste atenção, a Débora acabou o ministério dela, morreu, não sei, quem fala aqui direito sobre isso, mas 7 anos atrás o povo já estava debaixo da opressão dos midianitas. E debaixo da opressão dos midianitas, mesmo assim, ainda estava na idolatria. O tabernáculo em Siló provavelmente estava desativado. Provavelmente tinha ali algum descendente da família sacerdotal vigiando a arca, alguma coisa assim. E aí, agora a gente começa a compreender outras coisas. Os descendentes do Arão, eles sempre eram zelosos com relação a isso, porque isso dependia a vida deles. Mas já, se você observar de Ofra, para a parte de cima, né, a parte norte de Israel, nessa época, a idolatria vinha lá de cima, de Laís. Laís, você vai encontrar aí no seu smartphone, Teldan, T-E-L-D-A-N, Teldan, na parte norte, extremo norte, lá em cima, na parte de cima das colinas de Golã, lá em cima de Golã, tá bom? Então, passado o primeiro teste, quando ele diz, eu quero saber quem está falando comigo, se é o senhor mesmo, se é o senhor... Aí foi também aquele negócio que você viu no último vídeo, né, da oferta. Eu queria que você observasse Juízes capítulo 6, versículo 36, onde ele começa o teste da lã. O primeiro ponto era que ele queria saber se era o Senhor mesmo que estava falando com ele, e aí o Senhor deu provas de que era Deus que estava falando com ele. Agora ele quer saber se Deus vai realmente libertar Israel, como ele tinha prometido para Gideão. E aí o teste da lã é o seguinte: em primeiro lugar, ele quer que no outro dia, na eira, não tenha orvalho na eira, mas o orvalho esteja todo concentrado naquela lã. Diz que ele torceu a lã, deu para encher uma tigela, né? De água, de orvalho. E aí ele pede ao Senhor: não se irrite, não se ire comigo, mas faça o contrário amanhã. Amanhã eu quero que toda a minha eira esteja molhada, mas o novelo esteja seco. Pronto. E aí foi isso que aconteceu, porque o Senhor é fiel. Se você olhar em Juízes 6, versículo 40, diz assim: assim fez o Senhor naquela noite, somente a noite estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. O chão da ilha, tá bom? Queridos, então de madrugada, ele já convocou o exército, composto junto à fonte de Harod, parece Herodes, com H-A, Harod. O acampamento de Midian estava no norte deles, no caso do vale de Jezreel. Lá no capítulo 7, versículo 23, vai dizer que ele chamou os israelitas de Naftali, Azer e todos da tribo de Manassés. Você vê que a tribo de Judá, que era uma das fortes nisso aí, está totalmente... também está mais de 100 quilômetros lá para baixo do mapa, viu? Está longe. E ele convocou esse pessoal aí para lutar, e eles se acamparam junto ao poço ou à fonte de Harod. O que é Harod, gente? Harod é um costume bíblico muito antigo, eles darem nomes aos locais onde eles tiveram experiências. Harod quer dizer tremor, ou tremor de medo, porque nós sabemos aqui pelo relato que o Senhor fala para Gideão: olha, são
32 mil homens. Tem muita gente aí, eles vão achar que foi a força deles que deu essa vitória para eles. Então, diga que quem tiver tremendo de medo aí pode voltar para casa, né? E aí voltaram 22 mil, dos 32, 22 mil voltou para casa, ficou então 10 mil. E aí desses 10 mil que não tremeram na base, ficaram lá, o senhor disse, não, ainda tem muita gente, leva eles até a fonte, até as águas, né, o poço no caso, Harod, certo? O poço do tremor de medo. E aqueles que estiverem bebendo água com cães são esses que vão ficar. Aqueles que chegarem e se ajoelharem para beber estão inconscientemente dizendo que iriam se ajoelhar para o inimigo por qualquer necessidade. Quando eu me ajoelho para beber água, entendeu? Eu estou me dobrando a uma necessidade minha. Enquanto aqueles que bebem água como cães, como assim? Como é que o cão bebe? Com a língua, né? Ele não, os olhos do cão ficam aqui, ó, vigiando. Então esses que bebiam água, trazendo a água à boca, a mão à boca, eles não se ajoelhavam, eles tinham uma visão mais ampla de saber se o inimigo... Porque eles estavam a 12 a 14 quilômetros de distância, no vale, né? Se você pegar o Google Maps aí, você vai ver. E então os inimigos podiam estar ali pertinho para poder acabar com eles. E só esses 300 beberam água igual cachorro, né? Por isso que eles ficaram com os mantimentos e ficaram com as trombetas, com os vasos, com tudo que tinha lá, algumas armas. Ficaram com esses 300. Aí vem a parte B da história, você vai ler em Juízes capítulo 7, o seguinte: Gideão já estava com medo se fosse 32 mil também. E aí Gideão vai buscar o Senhor diz assim: você está com medo, Gideão? O Senhor que disse para ele que iria entregar os midianitas na mão dele como se fosse um só homem. O Senhor disse: você está com medo também de atacar eles? Pois vá lá no acampamento deles, vá lá assim, escondido, dê uma de 007, vá lá ver o que eles estão conversando, só para você ter uma ideia do que eu estou fazendo. Vá lá para você ver. Pronto, aí Gideão pegou o servo dele, né, o escravo dele, foi lá, eles chegaram lá e viram um homem contando um sonho para outros. Disse: olha, eu sonhei uma coisa esquisita, era um pão de cevada, né, trigo de cevada, um pão enorme de cevada, rolando aqui dentro do acampamento, destruindo as tendas tudo, acabando com tudo. Aí o outro disse: menino, isso aí é outra coisa, isso é a espada de Gideão contra nós. E olha, tem uma coisa, nego velho, ó, escuta o que eu vou dizer. Deus já entregou nós tudo aqui na mão de Gideão, nós vamos morrer tudinho por causa do Gideão, nós vamos morrer na mão dele. Estamos morrendo de medo, porque Deus tinha enviado o pavor dele, essa é a estratégia de Deus, enviava o medo, o pavor dele, e os caras já estavam morrendo de medo. Aí pronto, Gideão, quando viu aquilo, voltou para o acampamento deles e disse: ó, seguinte, levanta aí, disse para os 300, levanta que Deus já entregou eles em nossas mãos, vamos embora. Aí dividiu em 3 grupos de 100, cada um com um chofar, diz trombeta, um chofar e uma tocha, e levar também os vasos, né, vazios, né, quartinha, pote. Levou tudo. Para que quartinha e pote? Se você observar 100 homens, só 100 homens, que eles foram em 3 frentes, né, vamos dizer assim, ao redor do acampamento dos midianitas, em 3 pontos diferentes. Eles tinham que levantar a luz e com a outra tinham que quebrar esses potes, dando a entender que o som de muitos cavalos de guerra estavam vindo descendo ali para atacar os midianitas. Foi uma estratégia terrível. Eles ficaram quietinhos lá, e então Gideão disse: olha, quando eu fizer, vocês façam o que eu fizer, Midian, pronto. Eles simplesmente gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão, e tacaram esses vasos no chão. Quando o pessoal estava dormindo na madrugada, depois de meia-noite, pouquinho, eles acordaram atordoados, já pegou a espada aqui, já foi um matando o outro, foi uma miséria só. E morreu muita gente no acampamento dos midianitas, muito. Mas aí diz a Bíblia que alguns deles fugiram, né, na direção de Bet-Sidá. No seu Google Maps você vai para Bet-Ha-Shidá, Shidá, perto de Nazaré. Aí eles fugiram na direção de Bet-Sean, aquela direção ali. Eles queriam atravessar o Jordão para ir embora. Hoje, inclusive, ali na altura de Bet-Sean, se procurar no Google Maps, abaixo do Mar da Galileia, você vai ver que tem uma ponte, uma travessia. Era comum passarem por ali. E aí eles perseguiram, porque Gideão, com esses 300, ele houve essa vitória. Logo quando ele viu que os que estavam fugindo, estavam ameaçados para ir embora, fugir, ele chamou o pessoal que ele tinha mandado embora, né, esses 32 mil, chamou os outros, e disse: agora vamos atrás deles, vamos acabar com eles. Primeira providência fecha tudo no limite ali do Jordão, as passagens que tem pro Jordão, fecha tudo, para matar quem ainda não passou, vai morrer. E aí os que já tinham fugido, já tinham atravessado o Jordão, os israelitas foram atrás e mataram os 2 líderes, né, o Oreb sem H, viu? Oreb sem H e Zeeb, tá certo? Os líderes desse povo que veio do leste aí, era Oreb e Zeeb, provavelmente o líder do Moabitas, o líder dos midianitas e dos amalequitas, né? Midian e Amaleque, tá bom? Aí eles trouxeram as 2 cabeças desses 2 líderes e entregaram para Gideão.